Pode olhar. Eu sou Ayrton Marques e estou de volta para mais um papo reto e direto com uma personalidade que é destaque no cenário político de Cuiabá. Produzido pelo site Olhar Direto, a cada episódio eu tenho ajuda e a companhia de um colega de redação e hoje eu volto a receber aqui, a ter o prazer de contar com a ajuda do meu amigo Luiz Vinícius, que escreve para o Caderno de Política. Luiz, muito obrigado por ter aceitado novamente o convite do Pode Olhar e seja bem-vindo. Você sabe que é sempre um prazer, Ayrton. Eu tenho certeza aí que a gente vai bater um bom bate-papo aqui com o nosso entrevistado. E você sabe, além do YouTube onde você nos assiste, este episódio está na íntegra e em formato de áudio, também disponível nas principais plataformas de podcast. É só pesquisar Pode Olhar no Spotify, no Deezer e no Apple Podcast. E bora ser um seguidor fiel do nosso videocast aqui no YouTube, então assine o nosso canal e ative o sininho para ser notificado a cada vez que o novo episódio for disponibilizado, lembrando que isso acontece toda quinta-feira. E com o episódio no ar, você pode deixar a sua opinião nos comentários, curtir e compartilhar com amigos e familiares. E se você quer saber informações dos bastidores, saber como são feitas as nossas gravações, segue a gente nas redes sociais, em qualquer uma delas é @olhardiretoOficial. Ele nasceu no interior do Ceará, chegou a Cuiabá ainda criança e construiu sua trajetória a partir do trabalho duro. Foi empacotador, bancário, sindicalista, passou por diferentes cargos públicos e chegou à Câmara de Cuiabá, onde exerce seu quarto mandato consecutivo como vereador. Ao longo dos anos, ganhou notoriedade como voz crítica da antiga gestão municipal. Hoje, ocupa um novo papel, o de líder do atual prefeito na Câmara, sendo responsável por articular a base aliada e defender os projetos do Executivo. Nosso papo reto e direto de hoje é com o vereador Dilemário Alencar, do União Brasil. Vereador, muito obrigado por ter aceitado o convite do Pode Olhar e seja bem-vindo. Eu que agradeço, para mim é uma satisfação estar aqui no Pode Olhar para conversar com dois brilhantes jornalistas, você, Ayrton, o Luiz, e estou à disposição de vocês para a gente falar sobre Cuiabá, falar sobre a minha atuação como vereador, também como líder do prefeito Abílio na Câmara Municipal de Cuiabá. Um novo desafio, né? Uma nova função que o senhor ocupa agora, né, de líder. Exato, depois aí de praticamente 10 anos na oposição, né, as pessoas até brincam comigo, eu quero te ver agora, Dilemário, como vidraça, porque você sempre foi estilingue, né? Mas é assim, né? Eu achei assim como muito natural o prefeito Abílio me convidar para ser o líder do governo dele na Câmara Municipal, porque nós somos vereadores juntos, né? Fizemos parte do chamado quinteto, onde participava ali o vereador Velaton, que hoje é secretário da Limpurb, o ex-vereador Diego, que hoje é deputado estadual, o ex-vereador Marcelo Bussic, que hoje é o secretário de Economia da Prefeitura, e eu ainda continuo na Câmara Municipal, e aquela oposição era liderada pelo então vereador Abílio Brunini. Então eu recebi com muita naturalidade, pela amizade que eu tenho com ele, e também pelos compromissos que nós assumimos no segundo turno, como por exemplo, acabar com a indústria da multa na nossa cidade, acabar com a taxa de lixo e trabalhar de forma muito honesta, transparente, para reconstruir a cidade de Cuiabá. Vereador, na gestão do ex-prefeito Emanuel Pinheiro, o senhor, né, e o senhor junto com esse grupo fez uma oposição muito forte, denunciou casos de corrupção, problemas na saúde, na educação e diversas outras áreas, né? Agora, nessa função de líder, o senhor não teme repetir o que tanto criticou, que é o de blindar o executivo? Olha, veja, eu penso que o Abílio ele tem toda uma característica, porque ele sempre foi um vereador e depois como deputado federal muito atuante na fiscalização, ele sempre presente nas ruas, e aí quando ele chega no poder, e aí ele passou pela experiência de uma derrota, de uma eleição praticamente garantida em 2020, perdemos Segundo turno, né? por 1%. Penso que assim, não tem o que blindar o Abílio, não tem o que blindar a gestão do prefeito Abílio. Você veja, ele até torna, de certa maneira, fácil a liderança que eu estou exercendo, porque quando ele recebe uma Cuiabá toda esburacada, uma Cuiabá suja, maltratada e com o cofre da prefeitura arrebentado com dívidas na ordem de 2,3 bilhões e em 4 meses
ele consegue fazer uma economia de 132 milhões, ele aponta que não precisa blindar quando um prefeito faz uma gestão positiva, transparente e sem escândalos de corrupção, né? Esse é o grande compromisso do Abílio, trabalhar com boa gestão e sem corrupção. Dessa maneira, eu sou muito positivo e crente em dizer que nós vamos reconstruir a cidade de Cuiabá, porque Cuiabá tem um orçamento considerável, quase 5 bilhões por ano. Mas esse orçamento foi para o ralo da corrupção nos últimos 8 anos. É por isso que nós recebemos a cidade dessa maneira. Mas com muito esforço, com muita competência, gestão e sem os escândalos de corrupção como era rotineiro no passado, eu penso que o Abílio não vai precisar de blindagem, porque ele já está apontando que está no caminho certo. Ainda sobre essa questão da liderança do senhor aí, o senhor como líder do prefeito, muito se fala, a gente está ali na Câmara todos os dias de sessões, muito se fala que ele tem ido muito aí à Câmara. A justificativa do prefeito sempre eu preciso trabalhar tal projeto, eu preciso trabalhar com os vereadores até da oposição tal projeto. Isso não atropela o trabalho do senhor, que exatamente ter esse contato entre os vereadores e o executivo? Então, muitas idas do prefeito Abílio na Câmara foi a meu pedido. Por quê? Eu fiquei 8 anos na oposição no governo do Emanuel Pinheiro. Eu também, devido à questão dos radares em 2014, eu tive um rompimento com o ex-prefeito Mauro Mendes e fiquei 2 anos na oposição do Mauro. Então eu convivi ali 10 anos e praticamente não via a presença de prefeitos na Câmara Municipal. Isso é ruim. E eu incentivo o Abílio a ir na Câmara. Até porque, não sei se vocês acompanharam, mas ele como deputado federal, ele estava quase de forma rotineira também lá na Câmara Municipal. Então, nesse início de mandato, eu penso que é importante a ida dele. Eu estimulei, o líder estimulou a ida do prefeito lá na Câmara Municipal. Tanto Luiz, que todos os projetos do Abílio foram aprovados e muitos deles com os votos da oposição. É evidentemente que ele deve parar um pouco de ir lá na Câmara Municipal, porque, vamos dizer assim, a gente já aprovou os projetos mais importantes para solidificar a recuperação da nossa cidade. Mas eu não vejo nenhum inconveniente do Abílio pela Câmara Municipal. A presença dele constante pode ser um ponto negativo, pode atrapalhar essa Não, relação? não vejo como negativo. Como eu disse para você, eu acho que é bom. O prefeito está lá na Câmara Municipal, é bom. É ruim quando o prefeito não vai, fica super ausente, como foi nos últimos 8 anos aí. Então eu não vejo nenhum problema dele ir. Pelo contrário, eu sempre digo, Abílio, quando eu precisar de você, eu vou chamar você aqui na Câmara Municipal. Porque quando o próprio prefeito senta ali, tanto com os vereadores da oposição como da situação, para explicar algum projeto que é de interesse da cidade, eu acho que você agiliza mais e aprova mais rápido. Por exemplo, nós aprovamos a renegociação da dívida, certo? De INSS, das dívidas tributárias do governo passado, que deixou por volta de 200 milhões de reais. Então a ida dele foi importante, todos os vereadores aprovaram. Com isso nós tiramos Cuiabá vamos dizer assim, do SPC, do Cadim. Vereador, além da presença dele na Câmara, ele também continua fazendo as blitz nas unidades de saúde, é visto nas ruas, até mesmo organizando o trânsito. Na visão do senhor, isso não pode ser encarado por alguns eleitores e até mesmo servindo de munição para a oposição, para acusar o prefeito de atuar mais de forma marqueteira, mais um marketing para as redes sociais do que um trabalho efetivo? Olha, como o senhor vê esse ritmo dele e a manutenção desse perfil que ele tinha no legislativo, estando no executivo? Se a crítica da oposição for essa, eu vou aplaudir, né? É uma crítica dura quando o prefeito rouba. Dura quando o prefeito deixa cair dinheiro do paletó. Dura quando tem praticamente toda semana um caminhão camburão da polícia estacionado, por exemplo, na porta da Secretaria de Saúde. Você pode observar que tem alguns vereadores criticando o Abílio porque ele fez uma corrida com os garis. Ora, muito bom ele interagir com os garis. É engraçado. Tá certo? Critica porque ele fez ali uma fiscalização na unidade de saúde.
essas críticas, se a oposição fizer, está ótimo. O que a gente não pode tolerar é crítica de malversação do recurso público, tá certo? Uhum. Então, essa é uma característica do Abílio. Seria estranho ele não fazer isso, ele ficar fechado dentro das quatro paredes do gabinete dele. Eu acho que o prefeito tem que andar na cidade. É você andando na cidade do prefeito que ele vai sentir o problema na pele, né? Então, essa característica do Abílio, ele não vai perder. Agora, o que foi revelador nesses, vamos dizer, 5 meses do mandato do 5, 6 Abílio? O meses, que né? foi revelador? O Abílio gestor. Como que um cara consegue fazer uma economia de 1 milhão por dia nos últimos meses que ele está trabalhando? Competência, montou uma boa equipe, montou um bom secretário de economia. Para mim, a grande revelação, tá certo, do Abílio é esse modelo dele de gestor, trabalha até 10, meia-noite e está ajudando aos poucos a recuperar Cuiabá. Não é fácil, nós pegamos uma cidade extremamente destruída e cada hora que ainda abre uma gaveta na secretaria é uma notícia esqueleto. tenebrosa em relação à gestão anterior. Vereador, falando ainda sobre a bancada, né, da situação, a base do prefeito na Câmara é grande, é a maioria dos vereadores estão na base aliada do prefeito, mas tem aqueles também que são independentes, né? A exemplo da vereadora Maísa Leão, também tem o Daniel Monteiro. Como que o senhor analisa a atuação desses vereadores de independência e há um risco deles, às vezes, tenderem ou irem para a oposição, atrapalhando um pouco a articulação do governo ali na Câmara? Olha, tem um ditado que diz que toda unanimidade é burra, né? Então eu penso que a oposição, quando ela é feita de forma criteriosa, de forma que ajuda a corrigir erros, a oposição é boa. Eu fui oposição há muito tempo. E eu não vivia xingando o CPF do prefeito. Eu não vivia esculhambando a mulher do prefeito. E eu fazia as minhas fiscalizações, quando fazia as denúncias, eu fazia em cima de documentos, de fatos, né? Então, eu penso que o Abílio já tem oposição, notadamente aí de 4 vereadores, tem 3, 4 vereadores independentes, mas eu como líder, e ali convivo há muito tempo na Câmara Municipal, eu converso ali com todos, a uma hora tem ali um chute numa canela, outra hora eles chutam a minha canela, mas a gente tem convergido, tanto é que na minha liderança todos os projetos do prefeito, do executivo, foram aprovados. Então, oposição, ela sempre vai existir. Agora, é o que eu tenho falado para a oposição e para os independentes. Agora é o momento de nós pensarmos em Cuiabá. Agora todo mundo tem que empurrar essa carroça que estava atolada para frente. A gente tem que tirar Cuiabá do atoleiro. Veja, o Abílio está trabalhando com orçamento feito pelo prefeito anterior, certo? E com a dívida aí de 2,3 bilhões de reais. Então vamos atravessar esse ano, todo mundo ajudando. Aí o ano que vem, 2026, o Abílio vai trabalhar com orçamento que a gestão dele vai fazer. Aí eu tenho certeza que vai ser um outro panorama para a gente trazer mais boas notícias para o povo cuiabano. E o senhor vê comprometimento dos vereadores com essa ideia, mesmo os independentes? de Vejo, os oposição? independentes têm ajudado, até a própria oposição, quando a oposição vota nos nossos projetos, certo? Eles estão ajudando, certo? Nenhum da oposição até hoje conseguiu fazer ali um discurso mais contundente para reprovar um projeto do Executivo. Eu acho que nesse momento a discussão tem que ser essa. O que está em jogo é a reconstrução de Cuiabá. Vereador, no final do mandato, o senhor até citou no final do mandato do então prefeito Mauro Mendes, o senhor rompeu ali, foi para a oposição por conta do contrato dos radares, né? E o senhor passou então todo esse tempo fazendo críticas a esse modelo, acusando de que há uma indústria da multa, que esses equipamentos são caça-níqueis, né? O que de fato, de janeiro até agora, o senhor fez para tentar reverter essa situação e convencer o executivo a mudar essa situação? Olha, primeiro, quando o Abílio foi para o segundo turno, eu estava no União Brasil, certo? Fui o primeiro vereador a declarar apoio a ele no segundo turno, e ali eu coloquei algumas situações que penso que ele deveria defender. Foi uma conversa que eu tive com ele que saiu a decisão de acabar com a taxa de lixo, porque da forma que foi feita, tá certo? Não melhorou a coleta de lixo em Cuiabá, certo?
E também eu coloquei para ele, Abílio, você conhece da minha luta contra a indústria da multa, certo? Muitos radares em Cuiabá foram colocados na gestão do Emanuel Pinheiro, em locais desnecessários, em locais onde não tem comprovação de índice de acidentes, em ruas como a Avenida da Prainha, Luiz, que tem ali um excesso de radares, e na Avenida da Prainha, num raio aí de 1 quilômetro, tem 3 velocidades. Então, você coloca um monte de radar numa avenida dessa, com o intuito de quê? Com 3 velocidades, certo? Tem radar, por exemplo, vou dar um exemplo, ali na Baixada, naquela descida da Avenida CPE, em frente do CREA. Tem um radar ali naquele semáforo. Por que não colocar o temporizador? Se não tem um temporizador ali naquele semáforo, é caça-níquel, né? Então, eu Ali conversei com 60 quilômetros ali, né? Exato. Ali, se você não colocar o temporizador, vira um caça-níquel, né? Quantas e quantas vezes eu pedi. Então, no segundo turno, eu coloquei algumas propostas para o Abílio nesse sentido. Então, eu penso que o Abílio está cumprindo as suas promessas de campanha. Mas, vereador, eu queria que o senhor me explicasse. A gente conversou hoje de manhã e eu não consegui entender. O Abílio falou que vai retirar alguns equipamentos da prainha. A intenção dele é colocar aqueles aparelhos com display de velocidade, para que o cidadão tenha conhecimento que ele tem um radar. Qual que é o projeto da prefeitura? É tirar esses radares caça-níqueis ou tornar eles mais transparentes? O projeto da prefeitura é que se adote em Cuiabá um modelo de fiscalização eletrônica honesta com o condutor de veículo, o condutor de moto, certo? Hoje a reclamação é unânime. Eu chamo você para parar hoje num semáforo e ali a gente ficar conversando com os condutores de veículos. É unânime hoje a reclamação da forma que foram colocados os radares. Sabe quantos radares tem hoje em Cuiabá? 87 radares. E a grande maioria desses radares foram colocados na gestão do prefeito Emanuel Pinheiro. Já teve anos que a prefeitura arrecadou 100 milhões com multas. E aonde foi parar esse dinheiro, gente? Olha como que é a nossa sinalização, tanto vertical como horizontal. Essas faixas de pedestres, me parece que eles usavam ali uma tinta cal, porque sempre apagadas. Ora, arrecadando aí milhões e milhões com multas por ano, a gente devia ter uma organização do trânsito melhor, seguro, uma sinalização tanto horizontal como vertical melhor, uma educação no trânsito nas escolas. Não existe isso. Para onde foi parar esse dinheiro? Eu investiguei muito essa situação. Hoje eu entreguei para o presidente do TCE, o conselheiro Sérgio Ricardo, eu convidei para ele na Câmara hoje, para ele falar, tá certo? Da ideia dele de fazer uma auditoria nos radares. Eu concordo totalmente com essa auditoria. Inclusive, hoje o Luiz estava entrevistando ele lá com outros repórteres, chegou um cidadão lá e falou assim, olha, a minha mulher foi multada, o carro dela estava parado lá no pé do 90 e a multa saiu que o carro dela estava lá no centro de Cuiabá. Eu recebi um telefonema um dia desse, Luiz, tá certo? De um cidadão que mora no interior do estado do Mato Grosso do Sul, já está lá e ele está recebendo multa do carro dele que está lá em outro estado, entendeu? Então essas coisas têm que ser investigadas. Eu apoio totalmente essa auditoria que o Tribunal de Contas vai fazer nos radares e o prefeito Abílio já me chamou, tá certo? Já colocou para mim, olha, você pode já percorrer as ruas de Cuiabá, radares que tiver grandes reclamações da população cuiabana e tecnicamente viável para retirar, nós vamos retirar. Agora, vai acabar com a fiscalização eletrônica? Não. O que nós queremos é que os radares existam, mas com temporizadores, com display, em locais que realmente têm incidência de acidentes e que seja uma fiscalização, como eu disse, honesta. De forma objetiva, vereador, porque em Várzea Grande, parece que a prefeita de lá tirou 20 radares. O senhor falou que em Cuiabá tem 87. Qual que é a ideia do executivo? Ter quantos radares? Já tem esse estudo? Eu queria que o senhor falasse de forma objetiva para saber se esses radares vão ser extintos ou eles vão ser trocados. Luiz, estudo ainda não tem. Nós acabamos de ter uma nova secretária, assumiu a vice-prefeita como secretária da CEMOB, ela está fazendo todo o levantamento de forma mais criteriosa, técnica, desses 87 radares e lombadas eletrônicas. Agora já tem um norte, tá certo? Vai ser retirado os radares aonde... Eu vou te dar um exemplo aqui. Tem um radar, e eu denunciei, inclusive, no Olhar Direto. Tem um radar que eles instalaram aí, a gestão do Emanuel Pinheiro,
ali na subida da Dom Bosco, esquina com a Comandante Costa. Colocaram a 30 quilômetros, viu? Pegadinha de 30 quilômetros. E colocaram a placa atrás de uma árvore. Fui lá, denunciaram para mim, eu fui lá, mostrei a placa, 30 quilômetros atrás de uma árvore. Cara, como que você vai colocar um radar, certo? A 30 quilômetros numa subida, cara, que a 20, 40 metros tem um semáforo e ainda sem temporizador. Tá lá. Certo? Aí depois da minha reclamação, eles foram lá e colocaram uma placa de 40 quilômetros. Mas, poxa vida, para que isso? Né? Então, assim, o que nós queremos é corrigir essas reclamações de radares, onde tem muita reclamação da população. Eu vou te falar outro radar aqui. Tem um radar ali, na Avenida Lava Pés, ali do lado do shopping Goiabeiras. Camarada, ali fica atrás de umas árvores aquele radar. Eu tenho uma amiga minha que já levou 37 multas ali. Mas, gente... 37 multas, cara. Agora imagina o cara que vem lá de Sinop aqui. Imagina o cara que... Mas ela não sabia que tinha esse radar. Não sabia, porque aí depois que ela Chega levou todas essas... que ela soube. Exatamente, entendeu? Então tem assim, cada história aqui sobre a indústria da multa aqui em Cuiabá, e nós temos que acabar com essa história tenebrosa. Esses pontos que já são claros, assim, não tem como a prefeitura desligar esses radares, até então, que seja feito um estudo. Então existe um contrato, certo? E graças a Deus vai vencer agora dia 7 de julho. Eu estou até aqui com o contrato, certo? E aí o prefeito tem que respeitar os contratos. E como está quase finalizando, se ele for mexer nessa situação agora, incide multa sobre qualquer situação que ele querer acabar com esse contrato antes. Como é o contrato de outros segmentos aí. Então, aqui, ó, dia 7 de julho acaba esse contrato aqui, certo? E aí a intenção da prefeitura é realizar um novo contrato olha e só, aí estabelecendo essas regras. Olha só quanto que a população paga aqui, ó, para essa empresa. 37,5 milhões por ano, certo? Meu amigo, é grana, hein? É muita grana. Então, certamente esse contrato vai ser repactuado ou vai ser feita outra licitação, certo? Para outra empresa. Ele pode ser repactuado, esse contrato com a mesma empresa. Se tiver interesse do poder público e a empresa trabalha dentro das normas que o poder público repactuar para ter uma fiscalização eletrônica honesta, aí depende do poder público. E essas pessoas, esses motoristas que já tomaram a multa nesses radares chamados caça-níqueis, o cidadão pode recorrer desse dinheiro que ele já pagou essa multa? Existe essa possibilidade, vereador? Então, veja, por isso foi importante o convite que eu fiz para o presidente do Tribunal de Contas, para ele ir lá na Câmara Municipal. Por quê? O TCE, depois dessa auditoria, ele vai ter condições, tá certo, de chamar a Prefeitura de Cuiabá e ficar comprovado que esses radares multaram as pessoas de forma irregular, pactuar para que esse dinheiro possa ser devolvido, esses radares evidentemente desligados. Eu acho que assim, essa ideia do Sérgio Cade, e ele já foi um combatente da indústria da multa lá atrás, quando ele foi vereador, deputado estadual, essa ideia dele fazer essa fiscalização vai ajudar muito a prefeitura, a nova gestão, a gestão do prefeito Abílio a combater a indústria da multa. Vereador, um outro contrato polêmico também, e ligado à questão de trânsito, é o com a CSMOB, né, que é do estacionamento rotativo, que acho que tem 3 anos que está em funcionamento, né, na região central e alguns bairros como o Jardim Cuiabá. O senhor participa de uma CPI que foi criada para investigar esse contrato. Já no período de transição, o Abílio falava sobre suspender esse contrato com essa empresa de irregularidades. O que a gente pode esperar dessa CPI e quando de fato vai ter uma resposta em relação a este contrato e ao estacionamento rotativo? Ayrton, veja, não é questão de ficar olhando para o retrovisor. Mas você está vendo, todas as perguntas que vocês estão fazendo para mim, refere-se ao quê? Ao passado. Ao passado. Quem que fez esse contrato com essa empresa de estacionamento rotativo? Também a gestão anterior. Tem reclamações? Tem. Então foi feita uma CPI, está sendo feita uma CPI, inclusive vim de lá há pouco, tá certo? Onde nós estamos buscando ouvir ali todos os segmentos. A gente estava ouvindo agora o CDL, os representantes do comércio, tá certo? E a gente quer apontar algumas situações, as irregularidades que nós levantamos, nós vamos mandar, encaminhar para o Ministério Público, mas nós já queremos pontuar algumas questões. Por exemplo, nós queremos que, se essa empresa continuar, seja estabelecida aqui a cobrança, certo? Fracionada.
do estacionamento rotativo. O que é cobrança fracionada? É uma cobrança honesta, ou seja, se você comprou 60 minutos, certo, de estacionamento rotativo, se você usou 15 minutos, aqui o restante fica como crédito para você parar em outro local, até você consumir os 60 minutos. Hoje você Dessa compra 60 forma, minutos e exato, passou. exato. Isso é para mim é uma desonestidade, isso aí com o consumidor. Outra questão, certo? Tem que deixar muito claro que a população tem 10 minutos de tolerância. E nós queremos propor no relatório final dessa CPI que essa tolerância seja de 20 minutos, para que o cidadão possa parar ali, eventualmente comprar um remédio, enfim, servir também essa Mas como que tolerância. essa tolerância é Então, comprovada? hoje no né? contrato tem uma tolerância de 10 minutos. E ali, quando você baixa o aplicativo, já tinha que vir ali informando o cidadão que tem esses 10 Porque 10 normalmente minutos não de tem ninguém tolerância. da empresa no ponto, né? Às vezes eles ficam rodando e aí como que ele fica Aí eles sabendo que ele tá passam, dentro dos 10 eles minutos? passam, certo? E aí, se eles passarem novamente, Em 10 exceder os 10 minutos, minutos, aí eles multam entendi. você se você não tiver comprado, entendeu? Então a gente tem que disciplinar isso melhor. Por que essa empresa não informa de forma maciça para a população que tem esses 10 minutos de tolerância? Para os motoristas de aplicativo, olha, vocês podem fazer o embarque e desembarque em 10 minutos. Eles não divulgam. Por exemplo, nós queremos também que seja gratuito, certo? Em todas as vagas de estacionamento rotativo para o idoso e para a pessoa com deficiência. Nós queremos que Hoje essa são empresa... vagas específicas em alguns pontos, né? Exatamente. Nós queremos, por exemplo, que essa empresa te obrigue. Quando você comprou lá o ticket dele para estacionar, você fez uma relação de consumo, correto? Então, se furtarem seu carro tiver uma avaria, algum dano, ela seja responsabilizada, né? Nós queremos, por exemplo, que eles melhorem esse aplicativo para melhor manuseio da população. Tem muita reclamação em relação ao aplicativo deles. Nós queremos também, por exemplo, que as obras que ficaram pactuadas nesse contrato de concessão de revitalização do centro histórico aconteça e que seja ampliado para os calçadões. Eles não estão atendendo a questão dos calçadões, tá certo? A revitalização dos nossos calçadões. Mas a grande pergunta que fica, vereador, é o seguinte: esse contrato, essa CPI, ela vai acabar em pizza? E tem um tempo para essa CPI terminar? Tem o tempo. Ela, primeiro, a vista é 120 dias. Penso que nós vamos pedir mais uma prorrogação de pelo menos mais 30 dias, certo? Para a elaboração final do relatório, né? Nós ouvimos hoje, por último, o CDL, certo? O CDL trouxe essa questão da necessidade da gente solicitar no relatório que seja aditiva ao contrato para que seja também estendida a revitalização desses calçadões, da Galdino Pimentel, enfim, deixar os calçadões bonitos, com bancos, recuperar Acessíveis, né, as suas calçadas, enfim, né? Então, eu creio, Luiz, respondendo a sua pergunta, que no máximo em 30 dias essa CPI vai estar terminada. E outra questão também é o mercado, Miguel Sutil, né? Nós queremos saber como que vai funcionar. Fizemos ali uma negociação entre os antigos permissionários e a empresa, que estava uma cobrança draconiana com eles. Nós colocamos a necessidade deles terem, tá certo? Um olhar mais social, então entraram num acordo. Então a CPI é para buscar ajustar, para que esse trabalho aí do estacionamento rotativo seja justo para a população, certo? E fomos ouvir hoje o CDL. O CDL é contra acabar o estacionamento rotativo. Eles entendem que se não tiver estacionamento rotativo é pior para o comércio, porque chega o cidadão, deixa lá o seu carro às 7 horas da manhã e só tira 7 horas da noite. Os senhores dizem aí que o principal responsável pela assinatura do contrato foi o ex-prefeito Emanuel Pinheiro. E vocês vão convocar o prefeito para prestar esclarecimento sobre esse contrato? Então, nós vamos reunir a CPI na semana que vem para decidir se é necessário ou não chamar o ex-prefeito, né? Se for necessário, nós vamos chamá-lo, não tem problema nenhum. Agora, o que a gente quis foi ouvir os permissionários, ouvir os comerciantes e ouvimos boa parte de outros segmentos organizados da sociedade. Olha, tem reclamação, mas é bem dividido. Tem segmentos que defendem o estacionamento rotativo. O fato é o seguinte, amigo, aonde você vai hoje, nas grandes capitais,
ou nas cidades que tem mais turismo, tem esse chamado estacionamento rotativo. Eu não sou contra o estacionamento rotativo. Agora, ele tem que funcionar a favor do povo e não para ser outra indústria da multa. A previsão é que o mercado seja inaugurado em dezembro, né? É a previsão. Essa obra, como todo mundo já sabe, iniciou na gestão passada do Sim. prefeito Emanuel Pinheiro. Quando for tirar lá a placa, quando for inaugurar a placa de inauguração, os senhores vão chamar o ex-prefeito Emanuel Pinheiro para participar? Eu acho que Emanuel Pinheiro devia estar em outro lugar, né? Espero que até lá ele esteja vendo o sol quadrado. Ainda só pra gente finalizar sobre Porque, esse assunto. olha, convenhamos, o cara arrebentou com nossa cidade. O cara deixou 50 mil buracos, cidade, um colapso na saúde. Ele deixou 500 milhões de dívidas na saúde. O total de dívidas, 2,3 bilhões de reais. Você sabe o que significa isso? Significa um atraso no desenvolvimento de Cuiabá de 10 anos. Quantas operações teve? Ele chegou a ganhar o Guinness Book, certo? Pelo fato de ser o prefeito campeão mundial em escândalos de corrupção, numa gestão de prefeitura. E aí o cara tá de boa, bicho. Beber na sua Heineken na casa dele. Mas Talvez assistindo aqui o pode olhar, rindo da nossa cara, rindo das tua cara. Então esse cara, ele tem que experimentar um pouquinho lá o sol quadrado, porra, para fazer justiça ao povo cuiabano. Mas a justiça tem que agir. o senhor tem alguma denúncia que realmente leve ele ao cárcere? Cara, eu vou te dar aqui, fazer uma denúncia muito clara aqui. Como que esse cara descontou 52 milhões do salário do servidor de empréstimo consignado, não repassou para os bancos? Isso é apropriação indébita. É crime, porra. Se isso fosse lá, talvez lá no Japão, nos Estados Unidos, esse cara tava preso, pô. Esse cara tava preso, cara. Entendeu? Aí, o que acontece? Ele deixou 50 milhões, certo? Do que descontou do salário do servidor. Agora o atual prefeito vai ter que virar nos 30 para pagar os bancos. 52 milhões de reais dava de tapar todos os 50 mil buracos que ele deixou, pô. Então, desculpa a minha indignação, porque aqui no Brasil tá valendo um malandro, pô. Sabe? O malandro vem, rouba, arrebenta e fica bebendo Heineken, pô. Vereador, na avaliação do senhor, até quando vai ser necessário nessa gestão ficar olhando no retrovisor? A gente sabe que os problemas, né, o senhor cita aqui, a gente não se cansa de falar também dos problemas herdados pela gestão Abílio, mas até quando vai ser necessário justificar erros deixados pelo Emanuel, problemas deixados pelo Emanuel pelos problemas atuais? Olha, você não tem como responder as perguntas que você mesmo aí está fazendo, e o Luiz, sem falar do passado. Como que eu vou fazer? Uhum. Quem que provocou essas malandragens aí, esses rombos aí? Cara, foi a gestão anterior, porra. Quem que deixou 2,3 bilhões de dívida, porra? Quem que deu um calote nos bancos dos consignados? Então, não é questão de olhar para o retrovisor. Não, eu até acho que o Abílio até falou para nós, esquece esse cidadão aí, né? Vamos trabalhar agora. Quando eu vou dar uma entrevista, é a imprensa que fica falando, é porque o contrato lá, quem que fez? Foi Emanuel. Ah, o contrato da indústria da música, quem que fez foi Emanuel. Ah, os 50 mil buracos, quem que fez foi Emanuel. Ah, tá devendo 80 milhões do passe livre. Tá sabendo disso? Deixou um rombo de 80 milhões do passe livre, pô. O cara deu um cano até na nota cuiabana, pô. No prêmio. Poder, né? Então, assim, não tem como você não falar do passado diante das perguntas dos jornalistas, que é natural. Vereador, falando um pouco sobre o secretariado do prefeito Abílio, a gente já teve aí trocas importantes em algumas pastas, né, como a própria CEMOB, que o senhor citou, também teve na educação, assumiu o Amauri. O que representa essa troca dentro dos 6 meses ainda, dos primeiros 6 meses de gestão, na avaliação do senhor? Eu acho que é importante. Eu me lembro que teve governadores aqui que trocou determinadas secretarias no primeiro semestre 5, 7 vezes, né? Agora, as mudanças que tiveram foram ali pontuais, né? Eu acho que o Amauri, ele é um grande técnico na área da educação. A Solange, ela veio para organizar
primeiramente, agora ela está numa outra pasta estratégica, que é de formação, qualificação dos servidores, tá certo? Ali, o perfil analisado da nossa vice-prefeita, ela é militar, então na área do trânsito é um perfil que ela vai produzir mais, apesar que ela fez um bom serviço na Secretaria de Assistência Social, agora entrou a Hélida, que também é muito competente nessa área, né? E penso que é natural se houver novas mudanças. Algumas semanas, alguns vereadores relataram ao prefeito Abílio descontentamento com a secretária de Saúde, Lucelena. O senhor já conseguiu fazer esse meio campo aí? Como é que está essa relação com a secretária de Saúde? Os vereadores já estão mais calmos, vereador? Olha, Só Pois não. complementando, vereador Luiz, que ela esteve aqui semanas atrás e a gente questionou isso para ela e ela falou que esse posicionamento não tão amistoso dos vereadores seja porque talvez ela não consiga atender todas as demandas que não cabem a ela atender também, né? a secretária de saúde ela é muito técnica, né? E, assim, na área política, ela não teve ainda essa vivência, né? Mas é indiscutível o conhecimento que ela tem na área da saúde. Eu estou tentando ali, buscando conversar com um vereador, com outro. No dia que era para ela ir na Câmara Municipal, a meu convite para conversar com os vereadores, aconteceu aquela Né? situação de afastamento de 2 vereadores, né? Mas nós estamos marcando uma nova data e as coisas estão se acalmando, ela está dialogando mais com os vereadores. A saúde é uma preocupação muito grande do prefeito Abílio, todos os vereadores estão preocupados, nós queremos que a situação mude na área da saúde, né? Mas o endividamento que nós recebemos de 500 milhões está atrapalhando muito a organização da saúde. Esse ano a gente certamente vai ter dificuldades na área da saúde, como estamos tendo, mas eu creio que a partir do ano que vem a gente vai ter boas notícias na área da saúde, até porque no próximo ano a gente vai fazer o próprio orçamento para essa importante área. Vereador, vamos falar um pouco então sobre Câmara? Voltar a falar sobre Câmara, eu quero falar um pouco sobre a imagem da Câmara, né? A gente viu que aí na última legislatura, nos últimos 4 anos, a gente teve 2 vereadores cassados, que foram um por assassinato de um agente socioeducativo e outra vereadora por ter utilizado aí a verba indenizatória da chefe de gabinete. E agora, já nesse início de legislatura, a gente teve o caso de 2 vereadores afastados, que estão afastados por suposta cobrança e recebimento de propina para favorecer empresas que prestam serviço, uma empresa que prestava serviço para a prefeitura. Como que o senhor analisa todos esses casos e quando que a Câmara vai deixar de ser conhecida como Casa dos Horrores na avaliação do senhor? Olha, veja, eu acho injusto esse nome, essa alcunha que foi dada, né? Já tem um De tempo, Casa né? dos Horrores. A Câmara não cometeu crime nenhum. Eu estou falando a Câmara, instituição. Uhum. Que crime a Câmara cometeu? Que escândalo a Câmara Municipal cometeu? Eventualmente, quem cometeu escândalos ou alguma situação que constrangeu a população foi CPFs, né? Então, devia ser os CPFs horrorosos, né? Então, ali, quando fala Câmara dos Horrores, você coloca todo mundo no mesmo balaio. Eu fico incomodado com isso, né? Porque todo mundo conhece a minha conduta, né? Agora, é lamentável. Agora, a gente tem que ser justo. Historicamente, a Câmara nunca passou pano para ninguém. Diferente de outros poderes aí, certo? Só do tempo que eu estou aí na Câmara Municipal, nós já caçamos 4, 5. Antes disso, outros e outros e outros, certo? Então, a Câmara tem um histórico de não passar pano, né? Ali, desde que for comprovada a situação, a Câmara tem feito o seu papel, né? Mas nesse caso, Agora, vereador, veja, por exemplo, quando a Câmara caçou errado, a Justiça corrigiu. Por isso que não pode ter assodamento, né? Foi no caso, Você cita o lembra? caso do Abílio. Do Abílio. Nós avisamos. Pô, vocês estão caçando para agradar o ex-prefeito Emanuel Pinheiro. Vocês estão caçando pelo fato do Abílio exercer o seu papel de fiscalização, de fiscalizador. Caçaram ele. Ele voltou.
certo? Então, assim, eu só queria pontuar essa situação. A Câmara Municipal tem mostrado exemplos, já deu exemplos que não passa pano. Mas, então, vereador, 2 vereadores estão afastados por determinação da Justiça. A Câmara, nesse caso, também vai seguir essa linha? Não vai passar pano? Ou vai aguardar o inquérito da Polícia Civil? Todo mundo sabe que a Câmara é uma casa legislativa, não é uma casa judiciária. Qual vai ser o posicionamento da Câmara? Um posicionamento mais rígido ou vai aguardar o posicionamento da Justiça para saber qual é o futuro desses 2 vereadores? Veja, Luiz, como que você vai proceder um encaminhamento de perda de mandato se a Câmara não teve acesso ao processo que está em segredo de justiça? A Câmara entrou nos autos, solicitou para ter acesso, certo? Mas a Justiça falou não, ainda não. Está em investigação e está sobre segredo de justiça. Então, eu acho que de forma correta, a presidente da Câmara está esperando esse acesso, certo? Essa situação do término desse inquérito, e aí, com essas provas, aí sim, cada vereador poderá tomar seu juízo de valor. Há uma conversa se os vereadores temem que essa investigação chegue a outros parlamentares também? Até porque nas investigações, né, há uma suposta conversa do vereador Sargento Joelson que fala sobre a necessidade de distribuição dessa suposta propina a outros vereadores para conseguir aprovar a mensagem que deveria ser aprovada, que favoreceria essa empresa, né? Você falou bem, suposta, né? Então, a gente, para não cometer injustiça, a gente não pode fazer ilações, né? Se tem outros vereadores envolvidos, cada um vai responder pelos seus atos. Vereador, nessa denúncia, essa investigação surgiu a partir de uma denúncia feita pelo próprio prefeito Abílio, que na época era deputado federal, e nessa época ele mesmo admitiu, e a investigação comprova isso, que nessa época já tinha o nome do vereador Sargento Joelson como possível, aí, suposto beneficiário dessa suposta propina. E aí, durante a campanha e até mesmo no início do mandato, ele recebeu o apoio do Sargento Joelson. A gente tem aí vídeos nas redes sociais do Sargento Joelson participando de ações da prefeitura, os dois gravando juntos. O senhor acredita que, como que ficou essa situação? Se o Abílio tinha essa informação dessa suspeita contra ele, por que ele acabou posando ao lado dele, aceitando ele na base aliada e mostrando uma relação próxima com ele? Olha, veja, o Abílio fez a parte dele para não prevaricar na condição de deputado federal, certo? Se a denúncia ia proceder ou não, é outra situação, né? Eu já vi muitas pessoas plantarem denúncias contra adversários e era um verdadeiro fake news, né? Então, assim, talvez a gente podia recriminar o prefeito Abílio, ou então deputado federal, se ele tivesse prevaricado. Ele não prevaricou. Ótimo. Vereador, pautas que tratam sobre temas de comportamento e moral estão se multiplicando nas câmaras de todo o país, e isso não é diferente aqui em Cuiabá. A gente tem nesses primeiros meses aí projetos, né, debates, por exemplo, sobre recursos para carnaval, presença de crianças e de símbolos católicos em parada da diversidade, até a proibição. Hoje foi apresentado um projeto aí para proibir o atendimento a bebês reborns, né, a crianças, bebês realistas, mas que são brinquedos, né, bonecos, nas unidades de saúde. O senhor mesmo já repudiou aí um boato, uma possibilidade da camisa da seleção ser vermelha, deixar de ser verde e Ainda bem que não amarelo. foi, né? Mas enfim, como que o senhor analisa a Câmara e os projetos, os vereadores apresentarem esses projetos que são de interesse da população, como essa questão do bebê reborn, que é uma coisa que não existe, que não tem caso aqui em Cuiabá, e que nenhum médico vai perder um tempo atendendo o bebê reborn. Ayrton, um parlamento é retrato de quê? É retrato da sua sociedade, certo? Os 27 vereadores são retratos dos 700 mil habitantes de Cuiabá. A Câmara Federal, os 503 deputados federais, é o retrato dos mais de 200 milhões do povo brasileiro. Então, ali cada um pensa de uma maneira,
Ué, você tá falando aí do bebê bordo, como que é? Reborn. Reborn. Você acha que É não uma tem... polêmica de Você acha que não tem internet, gente? vereador. Você acha que não tem gente que pensa como Hanali? Não, sim. Mas, Hã? vereador, Mas aí Então, assim, apresentar mas- um projeto Então, e não, mas tem gente que pensa em como ele, tramitação na né? Câmara. Isso é democracia. Isso é democracia, certo? Ah, como alguns vão questionar ele, pô, o cara tá perdendo tempo com isso, Uhum. né? Mas ele tá falando ali com pessoas que pensam como ele, certo? Então, assim, é isso, o parlamento é isso, um fala uma coisa, outro fala outra, apresenta um projeto A, apresenta projeto B, né? Agora, e também tem as situações de posições. Eu, por exemplo, sou um vereador, tá certo? Que busco sempre defender a família, os bons costumes, a coisa correta, entendeu? E eu acho que a maioria do povo brasileiro pensa assim, certo? Agora, cada um pensa de uma maneira. Tem gente que defende determinadas coisas que, né? Tanto de direita, de esquerda. Eu vejo cada coisa também aí do pessoal de esquerda que eu falo, puxa vida, o cara tá perdendo tempo com isso também. Então, é coisa do parlamento. Mas, vereador, aqui em Cuiabá não houve nenhum registro ainda de que alguém tenha procurado uma unidade de saúde para fazer algum tipo de tratamento com esse bebê reborn. Você não acha que é por isso que a Câmara é conhecida como Casa dos Horrores? Você acha que não pode ser projetos como esse Você, não dá essa peste de Casa dos Você pode Horrores? Porque ter aí certeza que as isso- sessões perdem um tempo, É. e aí vem um de esquerda. É. Hoje não, mas é. tinha gente de esquerda, aí ficava Ah, horas em um Mas debate. você pode ter certeza que projetos como infrutífero. esse aí pipocaram no Brasil Não, inteiro. com certeza. Já tem um projeto desse aí, semelhante do Ranali, na Câmara Federal. Então, é a democracia. Falando sobre... Difícil um pouco, mas a gente entende. Não é isso? É isso. Cada um ouve. É o seguinte, olha. A política é o seguinte: você fala o que quer, mas você também escuta o que Tem não que quer. ouvir, né? Não é? Mas o senhor falou que é um parlamentar de direita, um político cuiabano de direita. Você não acha que é muita campanha durante o trabalho, é só pautas ideológicas, enquanto isso há buracos na rua, saúde tá precária? Você não acha que os parlamentares da Câmara Municipal não deveriam se preocupar com coisas mais relevantes? em Uma resolver cidade os real. problemas? Sem dúvida, sem dúvida. Mas esse debate está no imaginário popular também. Você pode ter certeza. Ó, Você abre agora a sua rede social. É só Não, no Twitter essa não é situação só, de é só bebê reborn. É reborn que fala? Reborn. Reborn. O que significa reborn? É Dizem que é realista, né? Uhum. Então, eu acho que... E aí, as pessoas que estão envolvidas com essa situação? De certa forma, você tem que respeitar elas também. A gente não sabe a situação que ela está vivendo, a vida dela. Aí eu já vejo gente xingando, gente falando, cara, não é fácil, né? Não é fácil não. Então, só que a gente tem que entender essa complexidade da sociedade. Ainda falando sobre um pouco essa questão de... Está tratando um pouco, parece que também um tema sobre mães, né? Ou pessoas que tentaram ser mãe e não conseguiram, e tem uma questão de problema psicológico e tal. Falando ainda sobre essa questão de doença da mulher, hoje foi muito debatido na Câmara a questão do prefeito ter fechado salas de acolhimento em 2 UPAs aqui de Cuiabá. O prefeito parece que justificou que esses atendimentos seriam centralizados no HMC. Eu gostaria que o senhor explicasse, se puder, de forma rápida, bem objetiva, por que o prefeito tomou essa iniciativa e se isso não prejudica as mulheres dos bairros mais afastados, quiserem procurar uma sala de acolhimento, como tinha em 2 UPAs aqui de Cuiabá. Então, Luiz, o problema foi a forma da construção dessas salas. Foram feitas de forma equivocadas. Existem recomendações para que essas salas fossem saídas daqueles locais inadequados. E aí o prefeito levou para o HMC. Agora, eu estou até provocando uma reunião, estou falando com a presidente Paula, para as 8 mulheres, né, porque nós temos uma bancada forte de 8 mulheres, conversarem com a secretária Evânia, né, aliás, desculpa, a secretária Lúcia, no sentido de elas buscarem algumas soluções e aí, se precisar fazer essas salas, tá certo? Mas de forma adequada, acompanhada pelo CREA, pela edificação correta. O Ministério Público abriu uma investigação Exatamente, também, né? abriu uma investigação, o Ministério Público recomendou.
aí a gente buscar até recursos das próprias emendas nossas no sentido de fazer essas salas aí nas UPAs. Aí, para não parar esse serviço, atendendo às recomendações, a prefeitura está abrindo essa sala lá no HMC. A gente tem algumas reclamações de movimentos de mulheres que falam de uma fila também de espera para atendimento, né? De mulheres que aguardam esses atendimentos. O que pode ser feito com essas mulheres que precisam dessa sala hoje e que não podem esperar? Precisa ampliar mais esse tipo de atendimento às pessoas, mulheres vítimas de violência, enfim. Essa é uma pauta diária. Olha, eu até estou tentando aprovar lá na Câmara Municipal, já fiquei até meio que irritado, porque eu estou tentando aprovar, vai para 3 anos, o programa que institui, tá certo? O Programa Municipal de Combate ao Feminicídio. Aí puxa lá, é inconstitucional aqui, é não sei o que ali e tal. Agora nós estamos entrando no entendimento, estou com o apoio das 8 mulheres vereadoras, tá certo? Porque é um negócio impressionante, amigo, como tem crescido a violência contra as mulheres. Aqui em Cuiabá, passa cada 2 meses, aparece uma história cabulosa de violência contra mulher, né? Então, eu acho que assim, tem que ampliar cada vez mais as políticas públicas para dar acolhimento a essas mulheres vítimas de violência. Na verdade, o que tinha que acabar era a violência contra a mulher. É uma coisa difícil também, né? Uma questão social, né? A gente está chegando no nosso final do episódio. Vamos falar sobre futuro, vereador? Vamos. Luiz, vamos falar sobre 2026. O senhor já disputou em outras oportunidades, né? Uma vaga na Assembleia Legislativa. Se eu não me engano, foram 2 candidaturas a deputado estadual? Já, 2. E agora, o que o senhor está pensando aí? Aproveitar esse momento de grande destaque como líder e disputar as eleições em 2026? Olha, parece que Deus quer que eu continue sendo vereador de Cuiabá. Porque em 2018, Luiz, eu fui candidato por 1.400 votos. Eu não alcancei a vaga no Parlamento Estadual. Depois fui em 2018, também tive uma votação boa, mas não consegui. E Deus tem me dado a oportunidade de sempre ser candidato aqui a vereador, sendo reeleito pela população de Cuiabá. Eu, particularmente, vou dizer para vocês, eu gosto de ser vereador porque o vereador, ele é o político mais próximo do cidadão. Eu digo que o vereador é o político mais resolutivo, certo? É o cara que é ali, a dona da casa liga, a minha lâmpada está queimada na rua, aí você vai lá, você vai na Limpub, briga lá para colocar a lâmpada dela, é a questão do buraco, é a questão do matagal. Então, o vereador, ele, para mim, é o político mais importante na hierarquia, certo? Eu gosto de ser esse parlamentar atuante, estar nos bairros, fiscalizador, certo? Agora, em 2026, me parece que vai aumentar para 6 vagas aí, o Chegar a número de 30, deputados estaduais, né? Não vou dizer para vocês que eu não sonho ser candidato ou ser eleito deputado estadual, mas isso aí a gente precisa conversar com a família. Agora, o meu principal objetivo, falando com toda a sinceridade aqui, é ajudar o prefeito Abílio a reconstruir a cidade de Cuiabá. Eu amo Cuiabá. Tudo que eu tenho aqui eu devo a essa cidade. E Cuiabá não merece estar nessa situação. Não merece, certo? Com um orçamento poupudo de mais de 5 bilhões de reais e está nessa situação. Então, se precisar ficar como vereador de Cuiabá para ajudar o prefeito Abílio a reconstruir a nossa cidade, eu vou ficar com muita tranquilidade. O senhor falou que tem um sonho, né? Ser um deputado, né? Mas, além de todo esse trabalho eleitoral, o senhor já tem rivalidade dentro da própria Câmara, né? Porque ali os colegas do senhor têm bastante candidato, né? O senhor já começou... O senhor sente isso já nos trabalhos? O senhor acredita que essas pautas ideológicas que a gente falou anteriormente também é visando isso? Luiz, já uma eleição do ano em 2026? Então, Luiz, mas é histórico. A Câmara de Cuiabá sempre fez deputados. Todos os anos que tem eleição, sai de 10 a 12 vereadores candidatos a deputado estadual. Isso é de sempre, né? A Câmara Municipal já elegeu quantos deputados federais? O Abílio é um exemplo, o Walter Rabelo é outro exemplo, o Valteni é outro exemplo. Eu estou falando da história mais recente, imagina lá para trás. Deputado, então, meu amigo, a Câmara Municipal já elegeu muitos e muitos e muitos. Então, agora, com essa expectativa de ser 30 deputados, vai fervilhar de candidatos aí. Aí cada um vai fazer o seu jeito, falar com sua bolha. Isso é muito natural.
Como está a conversa dentro do partido? Já se começou esse diálogo? Dentro da bancada também, a gente tem o Cezinha, a vereadora Michele, que também tem uma pretensão, né, disputar, A ela é mais vereadora clara. Michele, me parece que ela é pré-candidata. O vereador Cezinha tem a questão do não, irmão, né? o irmão dele é deputado estadual, né? Agora nós vamos ajudar a fazer uma boa chapa Tem a de questão da deputado federação com estadual. o PP agora, Agora né? tem essa novidade da federação, né? Nós temos como pré-candidato o governador Mauro Mendes a senador, temos ali puxando, vamos dizer assim, a fila dos deputados federais, o Fábio Garcia. O que eu quero ajudar é o meu partido, essa nova federação com o PP, a eleger o maior número de deputados estaduais, federais, e acho que é uma questão de justiça, tá certo? O povo mato-grossense eleger o governador Mauro Mendes senador, porque, vamos falar a verdade, o governador Mauro Mendes é um divisor de águas na gestão de governar o nosso estado. É obra para todo lado, o estado inteiro tem obras, e Cuiabá, o Mauro Mendes vai deixar aí, certo, uma aplicação de mais de 5 bilhões de reais em obras importantes na nossa cidade. Até, às vezes, quando eu encontro ele, falo, o senhor tem que divulgar mais as ações que o senhor faz aqui em Cuiabá. Por exemplo, o governador está asfaltando 11 bairros em Cuiabá, desses 11, muitos já foram asfaltados, e ele sequer foi lá inaugurar, né? Então eu falo muito para ele, quando eu encontro com ele, governador, o senhor tem que divulgar mais o que o senhor faz por Cuiabá. Ele faz muita coisa por Cuiabá. Olha, esse hospital central que ele vai inaugurar, como vai ser importante para Cuiabá, certo? Ele vai revolucionar o turismo de Cuiabá aqui com esse novo centro de eventos que ele está fazendo, o Parque Novo Mato Grosso. Essa ponte que ele fez interligando ali Cuiabá e Várzea Grande pelo Parque Atalaia vai ajudar a desenvolver toda aquela região do Grande Parque Atalaia. Então, assim, e você vai para o interior, todo mundo só fala, Mauro Mendes está fazendo um grande governo, é estrada para todo lado, é ponte para todo lado. Então, assim, eu acho que é uma questão de justiça o povo de Mato Grosso eleger no futuro aí o governador como senador, porque eu tenho certeza que lá em Brasília ele também vai fazer um grande mandato como senador. Ô, vereador, eu queria fazer uma pergunta para o senhor. Hoje, essa semana, teve uma polêmica aí. A sua amiga, a sua colega, a doutora Mara, publicou um vídeo que ela estava andando pelo bairro e ela disse que não iria citar o bairro porque ela estava com medo de alguns vereadores roubarem a indicação dela. Tá tendo muito vereador para pouco problema em Cuiabá, vereador? A baixinha Giraldelli reclamou semana passada sobre esse Parece que tá mesmo, faltando essa problema mesma em questão, Cuiabá, né? Olha, como vocês já falaram, eu sou um vereador, vamos dizer assim, veterano. Mas assim mesmo, todo mundo agora querendo trabalhar, entraram 11 vereadores novos, querem mostrar serviço, é isso mesmo. Eu até já tive disputa lá, esse buraco é meu, aquele buraco é seu. Aí eu falei, gente, tem 50 Tem mil buraco buracos pra aqui todo em Cuiabá, mundo, né? tem buraco para todo mundo. Isso é natural. A indicação é minha, o bairro aqui eu que indiquei. Isso é natural do parlamento, do dia a dia dos vereadores. Quando que o cidadão cuiabano vai andar em Cuiabá sem passar por um buraco? Já tem Eu tenho essa esperança, viu? E penso que nós vamos até novembro, que é o tempo da seca, né? Vencer esses 50 mil buracos, né? Agora, a partir do ano que vem as chuvas novamente, mas no tempo da seca, não só tapar os buracos, mas implantar um programa de recapeamento. Olha, veja, eu fiz uma indicação ao prefeito Abílio para criar um grande programa de recapeamento a partir do ano que vem, porque tem bairros acima de 40 anos em Cuiabá que não suporta mais, que não é mais eficiente o tapa-buraco, como os CPAs, tá certo? Ali o Dom Aquino, que tem acima de 40 anos, porque Tijucal, Parque Cuiabá, porque o asfalto, depois dos 40 anos, a vida útil dele acabou, esfarela, certo? Então tem muitas ruas esfarelando em bairros. Então eu estou trabalhando com o prefeito Abílio no sentido com recursos novos, certo? Com orçamento novo a partir do ano que vem, fazer um grande programa de recuperação, de repavimentação da malha asfáltica dos bairros acima de 40 anos. Eu tenho certeza, Luiz, que já no final de 2026 você vai andar em Cuiabá e você vai e lá no Tijucal que ele mora. Então, aí, ó, ele mora no Tijucal, certo? Tijucal ali sempre sou bem votado.
Ali teve um Ó. programa. Eu sempre sou bem votado. Quando eu falo, eu sou um vereador que eu tenho voto em todos os bairros, né? E, por exemplo, lá no Tijucal, eu sempre tenho 120, 140 votos. É voto, muito voto. E ali eu bati duro na questão do recapeamento de algumas ruas na época do Emanuel Pinheiro. Só que o Tijucal tem 123 ruas. Só foi feito, tá certo, por volta de 32 ruas. Então o recapeamento tem que atender as outras ruas. Você também paga IPTU, cara, que não foi contemplado pelo recapeamento. Então eu sonho, em Cuiabá tem um grande programa de recapeamento e também levar asfalto. Cuiabá ainda tem uma carência de 350 quilômetros de asfalto. Tem bairro aqui em Cuiabá, 40, 45 anos, que não tem asfalto, Luiz. E é duro. Eu já morei numa rua sem asfalto. É duro. Na seca é só poeira, na chuva é só lama, né? Então eu tenho muita certeza que o prefeito Abílio, com boa gestão, sem roubalheira, nós vamos entregar uma Cuiabá bem melhor do que nós herdamos no final dos 4 anos da gestão do prefeito Abílio. Ótimo. Para encerrar da minha parte, É uma a última última, hein? pergunta, uma última pergunta. Resposta Bem rápida rápido. também. Qual que é o sonho, politicamente, qual é o sonho do Dilemar Alencar? Você quer chegar a ser governador de Mato Grosso, senador, um deputado federal, até um presidente da República, já pensou? Quem não tem sonho, né, tá próximo de ir para a sepultura. A gente não pode parar de sonhar, né? Eu tenho um sonho de ser deputado estadual, eu tenho um sonho de um dia governar a minha querida cidade de Cuiabá, por que não, né? Estou trabalhando, tenho aí 30 anos de vida pública, certo? Uma vida sem nenhum escândalos na minha trajetória, ajudando agora o prefeito Abílio. Então, quem sabe um dia Deus pode me abençoar, eu ser deputado estadual e talvez um dia governar a nossa cidade de Cuiabá. Ótimo. Dilemário, vereador, muito obrigado por ter conversado com a gente, com os nossos espectadores. Foi uma conversa muito boa, esclarecedora também, né? E a gente está sempre à disposição. Tenho certeza que a gente vai ter uma outra oportunidade para conversar aqui no Pode Olhar. Muito obrigado. Ayrton foi ótimo, Luiz foi ótimo. Como eu falei no início, 2 brilhantes jornalistas. Muito obrigado pela oportunidade e quero acompanhar você a estar seguindo o vereador Dilemar nas suas redes sociais, @Dilemar Alencar, onde todos os dias eu presto conta das ações do meu mandato. Muito obrigado. Ótimo. Luiz, muito obrigado aí mais uma vez e até uma próxima. Eu que agradeço e você sabe que se precisar, pode contar comigo. Que isso, você tá sempre a postos, né? Eu falo que o Luiz é o Abílio mais bronzeado. É o Abílio mais bronzeado. Ótimo. Você acompanha a repercussão deste episódio no nosso portal, é o olhardireto.com.br. E segue a gente nas redes sociais também, é Olhar Direto Oficial em qualquer uma delas. Eu vou ficando por aqui e volto na próxima semana com mais um papo reto e direto. Tchau, tchau.